Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com o preço dos grãos, em especial preço da soja, lá em Chicago, aqui no Brasil, e como essa movimentação pode interferir e, obviamente, direcionar aí a comercialização dos produtores. Meu convidado hoje está lá no Rio Grande do Sul, é o meu amigo Carlos Cogo, da Cogo Inteligência em Agronegócios, e é para lá que a gente vai agora para entender, claro, o momento do mercado, mas antes de tudo, Cogo, queria o seu depoimento de como estão as coisas por aí. Voltou a chover no Rio Grande do Sul, novas preocupações por aí, enfim, quero o seu relato, Cogo, do que está acontecendo aí no estado do Rio Grande do Sul. Por favor, Cogo, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Alex, boa tarde a todos que nos prestigiam aqui, Notícias Agrícolas. Voltou a chover hoje, né? A preocupação agora realmente é mais com todo o estado, mas o ênfase do socorro agora é em relação à região sul do estado, que é que sofre as consequências do que acontece na parte central do estado e na capital. Essa região está toda aí já em alerta de novo. E na capital também, alguns bairros já voltaram até a fazer pedido de evacuação, né? Porque o rio não tinha, o Guaíba, o lago que seja, não tinha ainda baixado para o nível normal e voltou a chover, e uma chuva bastante intensa aí no dia de hoje e amanhã. Depois a chuva virar o frio, então a situação, os números são todos conhecidos de todos aí, né? Uma tragédia daquelas sem paradigma no Brasil e poucos paradigmas aí, né, no mundo até, né, porque realmente são muitas pessoas desabrigadas, atingidas, mais de 2 milhões de pessoas, desabrigadas na casa de 550 mil pessoas, então os números são superlativos, né? Cogo, é óbvio que a gente tem que entender as consequências aí dessas enchentes, principalmente para o agronegócio. Você foi um dos primeiros consultores aí, analistas, a trazer esses números, a fazer esse levantamento dos números. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa dinâmica, né, de entender o que estava acontecendo e principalmente quais são as dúvidas agora que ficam em relação à produção agrícola aí no estado, Cogo. Lamentavelmente, assim, a gente tem dado muitas entrevistas e a resposta mais comum é não temos como avaliar, né? Porque é um momento em que alguma coisa a gente consegue avaliar e o resto só realmente depois conseguir chegar nessas áreas. O que aconteceu? A gente levantou o que de fato havia de áreas não colhidas, né? E os impactos desses volumes, pensando no primeiro momento em lavouras, né? Aquilo que não havia sido colhido. Então era em torno de 24% da soja, era na casa de 18% para arroz, e assim por diante. Nós estimamos aquele relatório, então, perdas aí na ordem de 3,5 milhões de toneladas em lavouras. Mas, pelo menos para mim, preocupa agora é a gente tentar conhecer, na sequência, o que está perdido dentro de armazéns, né? O Rio Grande do Sul tem em torno de 3.800 silos graneleiros e armazéns convencionais. Como a gente já vinha de um plantio atrasado, uma colheita atrasada, e obviamente muitos volumes já estavam colocados secos nos armazéns, a gente deve ter um volume muito grande estocado em armazéns, e desse volume muito grande deve também ter uma perda expressiva aí, né? Porque todo mundo deve estar acompanhando na mídia aí, né? Quando entra a umidade no silo, o sistema não é totalmente vedado, você entra por baixo, pelos dutos, e acaba subindo, a umidade também migra para cima dos grãos. Então tem muitos casos de todo lote do silo perdido, lote parcialmente perdido, uma região, um silo está perdido, o outro não. Tem muitos casos, isso vai começar a ser levantado agora, além de outras coisas que preocupam para a próxima temporada, que é quanto nós temos de máquinas agrícolas perdidas, tratores, colhedoras, plantadeiras, pulverizadores, caminhões, retroescavadeiras, fora o relato que eu acabei de ouvir de uma área totalmente destruída, que estava pronta para fazer trigo. Não vai dar tempo nem de refazer essa área, de reconstruir ela, né? O fertilizante foi perdido, e esse produtor já tem preocupação com o que ele vai fazer em setembro, no período do plantio, se ele vai conseguir recuperar essa lavoura a tempo de plantar em setembro, né? Isso tudo ainda é uma incógnita, essa é a posição, né? Mas daí ainda vai ter muita notícia ruim.
com certeza. A gente chegou a ver imagens impressionantes de lavouras de arroz aqui, que ficaram, como você relatou, não é só a perda do arroz em si, o próprio solo, né, muita erosão, muita Exato. pedra carregada Exato. ali para aquela área, enfim, impraticável uma agricultura, pelo menos no curto prazo ali, vai ser preciso toda uma recuperação. Enfim, nossa solidariedade aos produtores gaúchos, enfim, a toda a população e a você também, que está aí, valente aí, fazendo todas as contas e participando e trazendo informações aí pra gente. Mas vamos lá, Kogo. As enchentes, de alguma forma, afetaram as movimentações em Chicago e foram, pelo menos em parte, responsáveis por essa recuperação dos preços lá na Bolsa, não é? Sim, primeiro ponto a ser dito é esse, não tem dúvida nenhuma. Só para lembrar, uma semana antes das inundações, já vinha chovendo, esse contrato Júlio, primeiro vencimento agora, ele estava fechando na casa de $11,50, né? Esse contrato hoje fechou em 12,39. Quer dizer, na verdade, nós com 80 cents, aí, na média os contratos ganharam de 60, 70, 80 cents, né? Que vai dar aí $1,50 por saca. Não é pouca coisa, né? É um ganho importante. Ora, esse ganho ele é um pouco oprimido pela evolução do plantio nos Estados Unidos ou por uma compra da China que não é feita ou que é feita, os fundamentos naturais do mercado. Mas o fato é que todo o conjunto de preços futuros incorporou um prêmio de risco, primeiro porque após a precificação inicial dos problemas das enchentes, o assunto ficou um pouco em stand-by à medida que está se aguardando números mais precisos, tanto das perdas de lavouras como essas que eu acabei de relatar, de armazéns que podem ser perdas bastante expressivas. Então isso está sendo precificado e eu creio que isso não vai ser devolvido para o mercado, né? Não vai se retirar esse prêmio, porque daqui a pouco mais vai se ter uma noção e essa perda pode ser desde os atuais 3 milhões de toneladas aí que está sendo ventilado, até 5, 4, 5, que será uma perda bem expressiva. Lembrando que o Rio Grande do Sul é então a tábua de salvação da lavoura brasileira, né? Que vinha de uma quebra em várias regiões e que era o único estado que então teria uma colheita recorde, né? E ainda é uma colheita grande, porque até o ponto das enchentes, as médias de produtividade estavam muito boas. Eu estou colhendo 4.000 quilos por hectare, 3.900 quilos, que não é tão normal para o Rio Grande do Sul. As médias vinham muito boas, vinham sendo puxadas para cima. A expectativa vinha crescendo de tamanho de lavoura. E agora a gente realmente vai ter um número lá na frente que vai mostrar que o estrago é grande. Então, sim, os preços reagiram e incorporaram aí em todos os contratos um ganho advindo desse problema. Muito bem. O fato é que Chicago voltou para esse patamar acima dos $12 por bushel, se consolidou acima desse patamar dos $12. Essa semana a gente está vendo um mercado bastante volátil, né? Entre altas e baixas, mas se mantendo ali acima dos $12 por bushel. Como é que você classifica esse atual momento do mercado em Chicago e esses atuais preços, Kogo? O importante explicar, a gente sempre mostra esses conceitos, né? Quando os preços de curto prazo sobem, então falando contratos até o final do ano, que saíram de $11,50 para 12,30, 12,40, 12,20, todo o conjunto de contratos se movimenta na mesma direção, em proporções menores. Então você tem, por exemplo, os contratos de primeiro semestre de 2025 na casa acima de 12, depois abaixo de 12, mas é muito próximo de 12 ainda, todo o final do ano que vem e o início do outro. Então, tudo saiu de um patamar que estava indo para 10,50, 11 para 11,80 lá na frente, 2025, e chegando a um patamar de contratos com pouca liquidez, aquele de 2026, para casa de 12, bem acima dos 11 que se tinha há um mês atrás ou antes das enchentes, né? Então, todos os contratos se movimentaram. Acho que seria até interessante mostrar o gráfico 1, né, que é a arte inicial aí, que mostra esse movimento. E contratos são um movimento interessante também nesse gráfico 1, ver esses contratos dos próximos 12 meses, próximos contratos até julho de 25, na mesma linha, na linha de $12,20, $12,30, pouquíssima variação. O que vai realmente afetar esses preços para o produtor brasileiro serão câmbio, obviamente, preços e prêmios, né, nos portos, mas os contratos aí
numa linha muito estável até meados do ano que vem. Isso é muito bom para fazer planejamento de vendas. E só para explicar direitinho, essa linha vermelha que você está vendo aí no meio aí é a média dos últimos 10 anos. Então são todos preços acima da média dos últimos 10 anos, né, Kogo? Em média $1 acima da média, né, dos 10 anos e $2 acima da média de 20 anos. Então, um preço bem acima da média. Se falta ainda algum motivo para isso incentivar vendas no mercado físico e no mercado futuro, agora não falta mais, porque agora todos os indicadores, preço futuro, estabilidade nos contratos, câmbio acima de 5 e margem de lucro retornando para todas as partes do país. Fica a desejar aí mesmo o movimento dos prêmios, que é um problema de infraestrutura, um problema muito mais estrutural do que mercadológico, né? Mas que afeta os preços, né? Então, de preços, que está aí realmente parece um quadro muito interessante para quem ainda não fez posição no mercado. Mas ainda assim, quando a gente olha os prêmios, eles ainda adicionam, pelo menos nesse curto e médio prazo, né, Kogo? Sem dúvida. Aí, realmente, no curto e médio prazo, a gente tem prêmios em alta aí até final do ano, né? Os prêmios estão positivos, já ficaram positivos durante o mês de maio e foram ficando positivos até chegar a prêmios aí, até dezembro desse ano, prêmios em alta. Então, em reais, eles vão mostrar um ganho ao produtor até o final do ano. Ou seja, cotação futura estável, prêmio em alta, ganha até o final do ano, e depois o viés de baixa a partir de janeiro do ano que vem, de novo, como a gente tinha no ano no ano passado e também nesse ano, mesmo com a quebra de safra. Então, a gente pode olhar o gráfico número 2, que é o gráfico de prêmios, né? Uhum. Os prêmios cotados no dia de hoje aí, né? Então, prêmios ficaram negativos até abril, um período mais curto esse ano, até pelo tamanho da safra, já ficaram positivos em maio, e estão positivos até o final do ano, chegando no final do ano a 45 cents positivos sobre Chicago, que na verdade, por exemplo, esse prêmio novembro de 45 centavos, em cima do contrato novembro, é $12,60 por bushel, já quase aproximando de 13. Ora, se isso não é um bom preço para fazer venda no spot, aí, venda programada, para spot pelo menos é um bom preço, né? Fica aí realmente a dúvida quanto a preços do primeiro semestre, né? Esses vão ser afetados por esses prêmios negativos aí, que já estão em abril, no mês de abril, por exemplo, no pico mais alto, menos 70 cents ante o contrato futuro. Pegando o contrato maio 2025, o maio está 12,20, esse contrato vai encolher para a faixa de 11,50, né? Essa é a grande dúvida, né, dos produtores, que realmente não parece um preço tão atrativo como ele tem hoje na possibilidade de fazer uma venda no spot, né? Ou seja, o mercado spot está melhor, o mercado futuro sim, por causa do prêmio. Mas esses prêmios eles estão negativos nesse momento, também por conta de uma incerteza em relação ao tamanho da safra nos Estados Unidos e, consequentemente, da safra brasileira que vai ser plantada lá no segundo semestre, né, Kogo? Se der tudo certo, pode piorar esses prêmios, não? Claro, se a safra americana tiver sucesso, tem aí hoje o mapa do monitor da seca com 7% das áreas em seca, muito menos que se tinha na mesma área do ano passado. Tudo está caminhando para uma colheita recorde ou próximo de um recorde nos Estados Unidos. Tudo está caminhando aqui no último relatório nosso, encaminhando para uma safra recorde no Brasil. O Brasil tem histórico de recorde de safra de grãos e de soja em anos de laninha. E nós estamos projetando aí 164 milhões de toneladas de soja para o ano que vem, que, só para lembrar, era o número previsto para esse ano, antes das quebras decorrentes do El Niño. Essa combinação de safras confirmadas, recordes nos Estados Unidos e depois no Brasil, podem levar o patamar de estoques globais, primeiro, para níveis absolutos recordes, segundo, para níveis relativos no segundo patamar mais alto da história, que foi em 2018, 2019, quando os preços da soja desabaram no mercado internacional. Ou seja, a gente tem que entender que momento é esse. E diante dessas possibilidades, obviamente que a gente está falando aí de coisas que não aconteceram ainda, né? A safra
nos Estados Unidos não se concretizou e a safra brasileira está começando a ser planejada ainda. Mas, enfim, diante dessas possibilidades, a gente tem aí uma perspectiva de oferta bastante grande para o ano que vem, certo? Certo, e os preços só estão acima de 12 justamente por causa da incerteza quanto às coisas que estão em aberto. A safra norte-americana, a safra brasileira e a do Mercosul, da América do Sul, no próximo ano. Então, esses preços também estão embutindo, ainda que de maneira mais tímida, um risco climático, da incerteza do clima para as temporadas do hemisfério norte e do hemisfério sul, reforçando que, então, isso é outro motivo para tentar se proteger de uma parte da sua colheita, porque o que tem lá pela frente, não só falando em perda de preço na colheita por causa do prêmio, no longo prazo, todos os contratos podem se deslocar para baixo novamente se confirmar uma relação de estoques como essa que apareceu no relatório de maio, né, que é 32%. A última vez desse patamar foi 33%, muito próximo disso, 18 e 19. Naquele ano, durante 2 anos, naquele período de estoque daquele número, os preços ficaram entre 8 e 9 dólares por bushel. Se descontar a inflação americana e mais custo, etc., significa falar de uma soja na casa dos 10 dólares por bushel, agora para 25, tá? No mesmo raciocínio de confirmar os estoques elevados para o ano que vem. Muito bem. Ô Kogo, mas daí então a gente tem essa projeção de soja em Chicago acima dos 12, pelo menos daqui até o final do ano. Temos também essa projeção de prêmios continuando positivos aí também até lá o final do ano. E no final das contas o dólar, que também está se mantendo aí acima dos 5, né? E tem gerado aí uma oportunidade de negócio também, inclusive futuros, Kogo. Sim, futuro também. Quando a gente faz essa composição de preços, acho que é já interessante aproveitar o tema e mostrar o gráfico de preço físico em futuro. O produtor, pegamos o exemplo de novo, Sorriso, Médio Norte, Mato Grosso, né? Quando se faz isso aqui, se trabalha com dólar futuro, que é o que as traders trabalham também. Então, você trabalha com dólar futuro, todas as linhas do dólar futuro acima de 5, dólar futuro acima de 5, dólar com viés totalmente sustentável acima de 5, né? O Banco Central americano, Fed, não altera a taxa de juros, não vai alterar, não dá sinais de alterar. O governo aqui com seu déficit público aí crescendo, as metas de déficit aí já revisadas, ou seja, não tem mais ambiente para um dólar cair aqui no Brasil, né? Então o real vai seguir desvalorizado, cotação futura melhor do que se tinha há 30, 60 dias atrás e prêmios agora no curto prazo positivos. O ambiente para fazer negócio no curto prazo não tem nenhuma dúvida, mas nenhuma dúvida mesmo. Aí a estratégia agora tem que ser montada para esse primeiro semestre do ano que vem, que vai ser de cotações pressionadas. A gente está enxergando ali uma perda de 10, 11 reais por saca, né? Já está contabilizado nas nossas contas de margem para o ano que vem, mas a perda em reais, quanto mais o produtor tiver que vender naquele período, menor vai ser a margem dele no próximo ano. A gente está vendo o gráfico de paridade de preços aí. A gente Exato. tem julho 124, agosto 124, enfim, setembro mantendo aí 123,5, tudo nessa faixa dos 124 com os atuais preços de hoje, né, Kogo? E quando vem a safra brasileira lá para março, a gente vê essa perda que você citou aí de R$11, né? Exatamente, R$11. Vamos lembrar uma coisa importante aproveitando esse gráfico na tela. Primeiro, os prêmios se movimentam todo dia, ou seja, esses aqui de 2024 também podem se movimentar para cima, para baixo não. Para cima sim, porque está aí cada vez mais estreita a oferta, né? Agora com a quebra do Rio Grande do Sul, menos produtos para exportar, mais disputa para biodiesel, farelo versus exportação, então isso sempre valoriza o prêmio, né? Então o prêmio pode tornar isso aí 128, 130, tranquilamente, pode. Da mesma forma, o prêmio para 2025 pode começar a se movimentar cada vez mais para baixo, à medida que vai se aproximando o tempo
e vai se aproximando do plantio, vai se criando uma ideia de que a área vai repetir no ano que vem, que o potencial de produção brasileiro é mais de 160 milhões de toneladas, e o prêmio vai sair desses patamares também e vai buscar patamares mais baixos. Então, a questão de prêmios para esse ano pode melhorar no curto prazo e pode piorar no longo prazo. Conclusão, Kogo. O cenário é bom para se fazer negócios, para aproveitar para vender, dá para esperar mais um pouco. Estou falando tanto de safra velha, né, safra que está na mão do produtor ainda, quanto safra nova. Ainda que não seja o ideal na cabeça do produtor, ele é um ótimo momento para fazer venda spot e venda futura. Ah, é? E principalmente para muitos casos ainda, e lembrar que estamos aí ainda com um dos maiores atrasos de vendas de insumos da história, né? Então também é um momento para destravar isso, porque obviamente que não está aqui isso, obviamente que a relação de troca também melhorou, né? Porque os insumos pouco se moveram e os preços moveram, né? Então as relações de troca, o poder de compra está melhorado. Mais um motivo ainda. Mas dá para dizer que vai ter uma rentabilidade aí, vai ser positivo para o produtor, Kogo? Nós hoje agregamos mais o gráfico 4 aí, que a gente atualiza, né, a cada 30 dias, né? Então já com ponto, só para explicar aqui bem, a gente então utiliza os preços FOB, né? Já desconta os prêmios. Então se o prêmio está positivo, está incluído aqui, se o prêmio está negativo, também está incluído nessa conta. Então nós estamos trabalhando aqui com preços reais, preço FOB lavoura, produtor. Só para lembrar, essas margens aí líquidas, que é as colunas vermelhas, que é o ganho real do produtor, já remunerando o capital que ele investe, depreciando as suas máquinas, coisa que a maior parte dos produtores não faz esse cálculo, né, que é o custo total. Essa margem líquida sobre o custo total estava negativa para esse ano e para o ano que vem, ela já não está mais negativa, já saímos do vermelho no Brasil inteiro. Mas a margem que o produtor calcula, que é a margem bruta operacional, que é a margem sobre o custo operacional efetivo, que é aquele custo das despesas que ele tem, com insumos, mão de obra, maquinário, combustíveis, né? Tudo que ele movimenta na lavoura ali, custeio, juro de custeio, tudo. E ela cria essa margem operacional bruta aí, né? Nas colunas azuis. Então melhorou a margem desse ano, ainda tem venda a ser feita, é um valor mais alto. E melhora, olhando principalmente para o ano que vem, uma margem 27%. Essa margem já teve na casa de 14%, depois 18%, depois 20% e agora 27%. Também pode não ser o melhor dos mundos, mas é 27%, é R$2.000 por hectare. E só para lembrar todo mundo, refrescar a memória, essa margem nos Estados Unidos, nesse momento, é equivalente a R$600 por hectare. Então, a nossa está bem melhor. É que o produtor estava acostumado com aquele azulzinho 64. Ali. 64, 53%, enfim. Mas se a gente for analisar friamente, é praticamente igual a do ano passado e maior do que a de 2 anos atrás, né, Kogo? Exatamente. Ou seja, é uma margem confortável para trabalhar com uma boa produtividade. Tanto é, por exemplo, o break-even de uma lavoura nessa região, ele caiu agora para casa de 52 sacas. Com 52 sacas paga essa lavoura. Isso esteve, só para lembrar, esteve em 58 sacas, quase não sobrava nada. Agora ainda sobra aí uma margem boa para trabalhar. Se um bom ano, bom clima, você vai a 68, 70 sacas, já está com uma margem aí razoável. Principalmente para quem não é arrendatário, né? Essas margens aí para arrendatário são margens que eu estava dizendo que são péssimas, né? Porque arrendatário realmente, nos níveis que se faz contrato no Brasil, qualquer coisa é péssima, né? São contratos aí alucinados aí, né? Que agora parece que vão cair num mundo mais real aí, dentro dessas margens aí. Muita devolução de contrato, essas RJs todas, elas estão, quem olha os números, elas estão todas em cima, grande parte são áreas arrendadas, né? Muitos volumes de arrendamentos altos. Então isso aí vai entrar numa curva agora de correção natural do mercado, né? Ô Kogo, a gente está olhando nesse gráfico o médio norte do Mato Grosso. De maneira geral, as outras regiões também têm essa mesma tendência? Bom, vou explicar para todos por que a gente usa o médio norte do Mato Grosso, que é o ponto mais distante do porto, né, em média 2.000, 2.100 quilômetros. Por ser o mais distante do porto, ter o maior frete até o porto de embarque, seja Marco Norte, ou seja Santos ou Paranaguá, ele tem o maior deságio em relação ao porto, né? Então todas as demais áreas estão numa situação melhor que essa. Matopiba, por exemplo, com 34% de margem, o Sul com 36%, e aí vai.
Então todo mundo está numa margem superior a essa. E o Mato Grosso, com a menor margem do país, já é uma margem positiva. Então, obviamente, todas as demais regiões estão positivas. Muito bom. Bom, Kogo, só para a gente então finalizar e arrematar. O produtor tem que olhar com carinho aí as oportunidades que vierem. Mas você lembrou que, por exemplo, o segundo semestre pode ser tão atrativo quanto está agora. Vale a pena carregar essa soja e esperar o segundo semestre? Para quem tem capacidade de fazer isso, vale a pena. Tem várias opções. Você pode carregar, você pode fazer alguma operação aí no mercado mesmo de call, de put que surgir aí de oferta, ou entrega programada com o preço já também proposto naqueles níveis, né? Se tiver o comprador, aí tem que ver, cada um tem o seu corretor, a sua cooperativa, seu comprador, indústria, etc., que se apoia aí. Tem que estudar as opções que tem, né? Quem tem armazém próprio, já está estocado isso, já está paga essa estocagem, o ideal nunca é fazer uma ação só, né? Então divide isso aí em 3, 4 lotes, vende um já, depois vai vendendo, liquidando isso, não deixa isso avançar para o ano que vem, nunca é bom carregar um estoque de um ano para o outro, isso não é uma operação viável em lugar nenhum. Então vai liquidando isso aí, vai fazendo as suas liquidações, construindo médias aí, né? O ano está favorável, esse resto de ano está favorável para fazer negócio. Isso é que importa. E mesmo que Chicago caia por algum motivo, por uma boa safra lá nos Estados Unidos, por exemplo, os prêmios tendem a ajustar aí um pouco essa relação, né? É claro que sim. Então, realmente, isso só reforça a ideia de que, então é um bom momento mesmo, né, para entrar no mercado. Tem que tentar esquecer um pouco o passado recente, porque ele está atrapalhando muito a tomada de decisão, né? Isso tem que tentar se encaixar numa nova realidade de preço, de margem, de estratégia, tem que ser mais estrategista, mais corajoso, mais agressivo, menos passivo, porque os elementos para tomar decisão estão aí, né? Não precisa vacilar, né? Tem que aproveitar quando surgem os bons momentos. Eles reclamam sempre, não aparece um bom momento, sempre está ruim, não tem margem. Agora tem margem, tem boas condições de venda, o mercado está demandado, não está ofertado, teve quebra de safra no país. A situação é razoavelmente boa para frente ao que se tinha aí no início do ano, né? Que era um cenário bem pior, né? Então melhorou muito o cenário e tem que aproveitar isso. E só para a gente finalizar, Kogo, a gente falou bastante de oferta e da tendência, né, de aumento de oferta aí com boas safras vindo, sendo pelo menos projetadas. O que a gente pode esperar da demanda, na sua opinião? A demanda, a gente não está colocando ela tanto no radar, porque não tem havido problema de demanda. Muito se fala, a demanda da China enfraquece, usando menos farelo, nada disso aparece, isso não aparece no mundo real. No mundo real, a China sai comprando, as compras mesmo feitas de soja brasileira foram muito boas esse ano, as vendas estão quase iguais do ano passado, num ano com muito menos oferta no Brasil. Eles compram, ora saem do mercado americano, mas compram volumes frequentes. A estimativa de importação chinesa é maior para o ano que vem. A demanda global deve crescer 3,8% e 4%. O problema não é a demanda, o problema é que a oferta tem crescido mais que a demanda, gerando estoques cada vez maiores. Então, isso é muito mais uma crise de oferta do que de demanda. Por isso que se fala tão pouco em demanda. E por isso que falar de soja a $12 por bushel ainda é um valor bastante significativo diante dessa relação de oferta e demanda, né? Exatamente. Por isso que ainda parece ser, nesse momento, olhando o quadro futuro, parece que o momento é muito melhor do que o futuro pode indicar. É isso aí. Boa, meu caro Carlos Kogo, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela disponibilidade de compartilhar dados importantes aí, levantamentos feitos pela Kogo Inteligência em Agronegócio e dividir isso aqui com a gente. Volte sempre, Kogo. Eu agradeço, muito obrigado a todos aí, um bom resto de semana. Obrigado, valeu, até a próxima. Tá aí, Carlos Kogo aqui com a gente, trazendo informações importantíssimas aí sobre o mercado e principalmente trazendo números importantes que evidenciam aí a necessidade de participação na comercialização. A gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu passar como é que estão os números de fechamento lá na Bolsa de Chicago. Estava esquecendo disso. Vamos lá, vamos ver como encerraram as negociações. Soja no vermelho.
Soja para julho, 12 dólares e 39 centes por bushel, perdeu 7 pontos. Agosto, 12,37, perdeu 5 pontos e meio. Setembro, 12,19, queda de 3,5. E o novembro, 12 dólares e 16 centes por bushel, queda de 2 pontos mais 25. Esses são os números da soja. Vamos ver do milho. Para julho, 4,64, 2,75 de alta. Setembro subindo 3 pontos a 4,73. Dezembro, 4,86, 2,5 de alta também. E o março, 4 dólares e 98 centes por bushel, uma alta aí de 2 pontos. E para finalizar, o trigo, que encerrou também de forma positiva. Setembro, 7 dólares e 18 centes por bushel, 5 pontos mais 25 de elevação. Dezembro, 7,38, 4,5 de alta. O março, 7,53, 3,5 de elevação. E o maio, 7 dólares e 54 centes por bushel, alta de 1,5 ponto. São os números finalizados nos preços dos grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.